Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, tá? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre como enfrentar a ansiedade. Você é ansioso? Você é ansiosa? Então, o que é a ansiedade, né? Quando que ela se torna patológica? O que está por trás dela? Como ela se apresenta dentro dos relacionamentos amorosos? E nos conflitos familiares, como é que é isso? No trabalho, é possível controlá-la? E para encerrar, dicas práticas para você aprender a lidar melhor com a sua ansiedade de uma forma geral. Vamos lá? O que é ansiedade? Bem, tem uma definição sobre ansiedade do João Doderlin. Ele é mais conhecido como @capoeta, que eu gosto muito. Ele fala assim: ansiedade, substantivo feminino. Mas espera aí, hein? A ansiedade não é só feminina não, viu? Tem muito homem que sente, tanto homem quanto mulher tem ansiedade, tá? É você se sentir preso em si mesmo, em si mesma. Aquilo que me faz dormir até o mais tarde possível, só para não precisar pegar o meu celular e descobrir que você não mandou mensagem. Essa parte é para os ansiosos apaixonados, né? É ver sangue em machucado raso. Ansiosos são intensos, muito intensos. É gritar sem voz. É sentir que meu pulmão ficou 3 vezes menor. Isso me faz lembrar da angústia, né? Parece até que está descrevendo ela, né? Mal que assombra quem costuma se entregar demais. Olha a intensidade aí de novo, né? O que me tira o sono, o que me mata o sonho. Palavra de 5 sílabas, inquieta demais para a bula do meu remédio. Uau, que descrição, né? Pois é, o que é ansiedade, gente? É uma preocupação antecipada. É se ocupar, é se preocupar a todo instante com o futuro e uma dificuldade imensa de estar aqui, ó, no presente. Né? É a doença do século XXI, fruto de uma sociedade estressada, que não para, extremamente competitiva, cada vez mais preocupada com ter e não com ser. É o pensamento acelerado constante, né? É a necessidade de controle constante. Sabe qual que é o sentimento base da ansiedade? O medo. Eu gosto muito de uma definição de medo encontrada em um livro chamado Emocionário. Ele fala assim: o medo surge quando você acredita que vai sofrer algum tipo de dano. Né? Quando o medo aumenta demais, ele se converte em pavor, né? E você perde o controle. Ah, como nós temos necessidade de controle, né? Não é verdade? O medo pode servir para nos deixar alerta, né? Diante de um perigo. E na verdade, esse é um medo que é mecanismo de defesa, tá? Que é fundamental para a nossa sobrevivência, é nosso instinto que nos prepara para a luta ou para a fuga, né? Só que o medo exagerado, ele te provoca pavor, pavor. O pavor te paralisa e te impede de pensar, concorda comigo? E não é assim o medo da ansiedade? Né? Você não consegue racionalizar, você fica se debatendo. O que acontece quando nós sentimos medo? Os olhos ficam maiores para poder ver melhor. Mas eu me pergunto, será que fica mesmo? Será que a gente consegue mesmo ver melhor? Ou será que o medo nos confunde, né? Ou nos faz ver de forma distorcida o que está acontecendo? E aí algo pequeno se torna grande, né? Algo que inicialmente é só algo novo, que você não está acostumado, que você não está acostumada, e se torna um grande desafio, algo muito complicado, não é verdade? O que eu estou querendo mostrar, gente, é que a ansiedade é algo complexo, tá? Que você pode até ter conhecimento algumas vezes, reconhecê-la, saber que está ansioso, que está ansiosa, mas que muitas vezes você não consegue nomear, explicar o que está acontecendo, não é verdade? Será que ansiedade e angústia são a mesma coisa?
Quem será que vem primeiro, né? A angústia ou a ansiedade? É algo que faz parte da vida, tá? Mas com certeza não existe ansiedade sem angústia e angústia sem ansiedade. Não existe. A ansiedade, gente, é algo inato, tá? Faz parte da gente. É uma resposta dada pelo nosso cérebro quando algo nos ameaça de alguma forma, seja isso real ou imaginário. É um estado, inclusive, que nós percebemos mudanças fisiológicas no nosso corpo. É o coração que acelera, a respiração fica diferente, a musculatura fica tensa, né? Você se prepara para se defender, né? Então, a ansiedade considerada normal faz com que você haja, seja proativo, seja proativa. É algo inerente, né? Como eu já falei, e até saudável, porque você precisa sim prezar pela sua vida, pela sua sobrevivência, concorda? Afinal, nós somos finitos, né? Mortais, e portanto a questão é usá-la de forma equilibrada, né? Já que ela faz com que você se cuide, se proteja, se prepare para enfrentar os desafios da vida. Percebe que essa ansiedade normal, ela é adaptativa, né? Influencia na sua rotina, nas suas escolhas, e que a ansiedade normal não é algo ruim, ela só precisa ser o quê? Dosada. Quando a ansiedade se torna patológica, né? Quando o medo é excessivo, quando a insegurança é excessiva e isso começa a perturbar a sua vida, a forma como você se mostra e se comporta no mundo, nas suas relações. O que é insegurança, né? No livro Emocionário, a definição de insegurança é falta de confiança, né? Pode nos faltar confiança tanto em nós mesmos como nos outros, e eu penso que pode faltar até a confiança na vida, no deixar fluir, né? Então, no livro Emocionário fala assim: imagine que você está a bordo de um veleiro e o mar está muito agitado mesmo. E nessa hora eu penso, né, que esse mar pode representar muitas vezes a vida, que a gente pensa que tem controle e aí descobre que não tem, né? E se você não se considera um bom nadador, uma boa nadadora, você se sentirá inseguro, insegura, né? E se não confiar no capitão do barco, também. Então, olha só, será que a ansiedade também tem a ver com quanto você se estima? E como é que está a sua autoestima? Me fala, ela é alta, ela é baixa? E o que acontece, né, quando nos sentimos inseguros? Adotamos mecanismos de defesa. Se não confia na sua capacidade para nadar, o que você vai fazer? Você vai entrar em pânico, né? E isso não ajuda em nada, não é verdade? Você começa a se debater e se afoga. Se não confiar, por exemplo, em um amigo, em uma amiga que possa te ajudar, você vai ter aquela coisa de querer afastar a pessoa, né? Para se sentir a salvo, né? Porque você vai ficar com medo de se apoiar nela e vocês dois acabarem se afogando. E aí eu fico pensando, muitas vezes é difícil você reconhecer e pedir ajuda, não é verdade? Vivemos em um mundo, gente, que estamos cada vez mais desumanizados, que presos assim muitas vezes em ideais de perfeição, uma idealização muitas vezes inalcançável, e são tantas expectativas, padrões, imposições sociais, né? E aí nessa hora que a ansiedade patológica pode começar a se apresentar, tá? Porque é como se você sentisse que você não pode ser quem você é. E aí você fica com medo de ser descoberto pelos outros, é um profundo descontentamento com tudo que você é, com tudo que você tem. Você nunca está satisfeito, é um buraco sem fundo. E você frequentemente sente inquietação, dificuldade para dormir, nervosismo, dificuldade de concentração, e isso se reflete em várias, ou melhor, em todas as áreas da sua vida. A ansiedade, gente, é um estado de humor desconfortável, é muito desconfortável.
uma tendência de ver o futuro de forma negativa, é uma inquietação, geralmente acompanhada de mudanças no corpo, taquicardia, tensão muscular, pode te dar a sensação de sufocamento, aperto no peito, nó na garganta, suor frio, é uma gastura, né, que a gente fala popularmente. Você também pode ter dores de cabeça, formigamento, tremedeiras, secura na boca, náusea, diarreia. Para saber se a sua ansiedade se tornou patológica, ou seja, aquela que te causa prejuízos, né, que na vida, que te faz sofrer, observe se ela aparece em qualquer situação, até nas pequenas coisas. Ela aparece assim para você? Ou seja, é frequente, ela é persistente, né? Porque você geralmente pode acontecer também de você observar muitos pensamentos sempre negativos. Você tem muito isso? Você sempre está se sentindo ameaçada, ameaçado pelo outro, pela vida. E cuidado, gente, tá? Acaba que a ansiedade leva a outros tipos de transtorno também, fobias, pânico, depressão, o toque, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Aliás, pode acontecer da ansiedade e da depressão acontecerem de forma simultânea, tá? Então fica atenta se você percebe na maioria dos dias, pelo menos por 6 meses, em várias situações da vida, você se irritando muito, né? Muito pavio curto, anda sempre muito cansada, cansado, tem sentido dificuldade de se concentrar, toda hora parece que você tem um branco. Os pensamentos são sempre muito acelerados e até na sua fala, do nada você muda de assunto e aí a pessoa reclama, as pessoas começam inclusive a reclamar disso e falam assim, uai, você já mudou de assunto? Como assim? Né? Então, será que você tem insônia? Será que você tem dificuldade de relaxar, tensão muscular, dores de cabeça frequentes, né? E aí você não vai sempre no médico, né? E não resolve, né? Então, se você se percebe pelo menos 3 desses sintomas que eu relatei aqui, né? Se você percebe que tem sofrimento significativo, prejuízo emocional, social na sua vida por conta disso, busca uma terapia, busca uma ajuda profissional, tá? Provavelmente a sua ansiedade já se transformou em transtorno, que a gente chama na psicologia, na psiquiatria, perdão, de transtorno de ansiedade generalizada. Por favor, se cuide. O que está por trás da ansiedade, né? Se formos parar para pensar, é a necessidade de segurança e a necessidade de se sentir parte de algo importante, a necessidade de se sentir realizada, né? De se sentir realizado, trilhando um caminho certo, a tentativa de ter controle, né? De minimizar os erros, a tentativa de não sofrer, de nunca perder. Será que tem jeito, gente, de fazer isso? Será que tem como você passar pela vida sem sofrer, sem errar, sem perder? Será que tem como viver com tanto controle assim? Gente, estar no mundo, estar com o outro, é deixar um pouco de lado o controle, se permitir fluir, sabe? Há uma angústia que deve ser acolhida, que faz parte mesmo da nossa existência. Então, como diria Sartre, né, estamos condenados a ser livres, a responder pelo nosso livre-arbítrio, pelos nossos erros, nossos acertos em relação a nós mesmos, em relação aos outros. Por trás da ansiedade há uma necessidade muito grande também de atender a padrões, né? Muitas vezes de exceder esses padrões, de ser especial, de ser o melhor, de ser a melhor. Né? Na ansiedade pode haver também um sentimento de competitividade, perfeccionismo muito grande, também que faz com que você seja muito rigorosa, muito rigoroso, crítico, crítica com você mesma, não é verdade? Também pode ter um olhar muito voltado para o outro, né, que parece ser sempre melhor, mas bem sucedido que você, ou seja, a comparação sempre muito presente. E como geralmente ansiosos são muito perfeccionistas, parece que você nunca é bom, nunca é boa o suficiente, né? Pessoas ansiosas, elas costumam ter muita dificuldade de se aceitar do jeito que elas são.
de ressignificar alguns traumas, algumas vivências, fazem de tudo para negar a sua situação atual, já que geralmente ansiosos têm muita dificuldade de estar satisfeitos, né? Então se julgam e se condenam o tempo todo, são extremamente exigentes. Geralmente por trás da ansiedade há muitos pensamentos negativos, catastróficos, crenças limitantes, um desconhecimento de si mesmo que causa pavor, e que, portanto, te paralisa porque você fica com medo de você ser descoberta, de você ser descoberto. Por isso que para pessoas ansiosas é tão importante, gente, a psicoterapia, para que você consiga fazer esse movimento de autoconhecimento, de autodescobrimento, sabe? Para que você comece a mudar os seus pensamentos, que são fundamentais para você definir o seu estado de humor, né? Para você ser, né? E para você ressignificar e para você sentir tudo o que acontece à sua volta. Os pensamentos, as suas crenças, né, sobre si mesmo, sobre a vida, afetam o seu comportamento, tá? As suas respostas e te atrapalham a racionalizar em muitos momentos da sua vida. Então, assim, pensamentos e respostas que você teve na sua infância geralmente persistem na vida adulta, sabia? Então, assim, a pessoa ansiosa, ela geralmente acredita que não precisa de ajuda, sabe? Que tem que dar conta de tudo sozinha, sozinho. E ao mesmo tempo tem um lado seu, tem uma outra voz que fala com ela que não vai dar conta, que duvida da própria capacidade de enfrentamento e geralmente percebe os fatos de alerta, perigo e de uma forma exagerada, né? E por conta do medo que geralmente extrapola, né? E faz com que o seu sistema de defesa emocional, o que aconteça? Entre em pane total. Quero te alertar, tá? Que você não precisa passar por isso sozinho, ok? Como a ansiedade se apresenta dentro dos relacionamentos amorosos? Muitas vezes você pode pensar que é possível controlar tudo relacionado a você e que também é possível controlar tudo relacionado ao outro, né? Então, isso não funciona, tá, gente, na base do racional, mas na base do emocional, claro. Então, a pessoa ansiosa, ela tem muita necessidade de segurança e muito medo de perder, certo? Então, a pessoa ansiosa precisa ter muito cuidado para não pirar, né? Para não ficar problematizando o tempo todo o comportamento dos outros, tá? Seja no relacionamento amoroso, seja no relacionamento familiar, com os amigos. Diante de um grande desafio, por exemplo, né, diante de um problema, cada um responde e reage de um jeito, certo? Pode ser que uma pessoa introspectiva, né, se torne mais falante. E aí, aqui é mais extrovertida, falante, fique mais introspectiva. Então, lembrem-se sempre de não deixar que essa ansiedade e o que você tem medo que aconteça te impeça de analisar as circunstâncias nas suas relações. Então, assim, pessoas ansiosas, elas costumam ser muito intensas e ter aquele pensamento 880, né? Tudo ou nada, né? Então, pode ser que você mal começou uma paquera lá com a crush, né? E aí, como você sempre tá lá no futuro, você já começa a imaginar, apesar de mal ter conhecido a pessoa, na sua cabeça você já casou, já teve filho, está analisando que ele ou ela precisa mudar de emprego para vocês terem uma vida melhor. Mas calma, criatura, você mal acabou de conhecer a pessoa, vocês acabaram de se conhecer. Olha isso. E aí, se a pessoa não responde a sua mensagem na hora que você manda, se não faz algo que você imaginou, que você criou expectativa, você já começa a achar que o relacionamento não vai dar certo. Olha isso, né? Que ele ou ela não gosta de você. E assim, muitas vezes, gente, o que atrapalha os ansiosos de plantão são esses pensamentos acelerados, né? Essa necessidade de controle nas relações. Você acaba não dando espaço para o outro de tanto medo que você tem de perder
se decepcionar, ou que ele não atenda às suas expectativas. E aí, como você sai atropelando as coisas, é como se uma autoprofecia se cumprisse. E aí você no final ainda pensa, viu? Não falei que eu tinha razão? Olha lá, ó, aconteceu. Mas o que você não percebe é quanto você sabotou esse relacionamento com esses pensamentos acelerados, com atitudes, cobranças precipitadas, com pensamentos assim, quer ver? Será que ele me ama? Será que ele está me traindo? Será que ela está me traindo? Será que ela gosta mesmo de mim? Será que ele gosta mesmo de mim? E se você demonstra essa insegurança o tempo todo no seu relacionamento e o outro não é ansioso, não é ansiosa, sabe o que acontece? O outro começa a ficar chateado, ofendida, né? Porque você parece que tá o tempo todo procurando cabelo em ovo, né? Um erro, um motivo para brigar, e aí tem aquelas DRs sem fim que não levam a lugar nenhum, né? Que só desgasta. Então, se você tem um parceiro ou uma parceira que é muito ansioso, tenta ter conversas que você consiga oferecer e demonstrar essa segurança, né? O máximo possível, né, para eles. Se toda hora a pessoa fala e repete a mesma coisa, senta com ela e tenta ter uma conversa séria, longa, para esclarecer tudo, tá? E é importante que você estabeleça limites para essa pessoa ansiosa, tá? Que você busque ajudar ela a enxergar que ela está extrapolando, né? Nessa cobrança, nesses pensamentos. Mas não é para você tentar buscar ser o terapeuta dela não, hein? Olha lá. É para você estimular, tá? Que ela busque uma ajuda profissional, que a pessoa busque uma ajuda profissional, porque aí já é um transtorno e a pessoa precisa de suporte profissional, tá? E se você está percebendo que você é a pessoa que precisa de ajuda, faça isso, busca terapia. Pessoas ansiosas, gente, costumam ser muito controladoras, acabam se mostrando muito ciumentas também, querem determinar o que o outro vai fazer, né? Fica medindo se gosta mais, se gosta menos, né? Fica tentando medir o amor do outro, fica tentando definir com quem que a pessoa pode conversar, com quem que a pessoa não conversa, e tudo isso vai desgastando a relação. Então, por favor, reflita sobre isso. Como a ansiedade se apresenta nos conflitos familiares. É impressionante, né, gente? Como a ansiedade aparece em todos os setores da nossa vida. Quer ver? A pessoa ansiosa, ela tem mania de queimar etapas, né? Fica o tempo todo lá no futuro e tem extrema dificuldade de viver o aqui e o agora, né? O presente. É o caso da mãe ou até dos pais que estão grávidos com bebê na barriga ainda e que já tem todo o destino do filho traçado, planejado. E ele vai ser médico para realizar o meu sonho que eu não consegui ser, já que eu não tinha condições financeiras. Ele vai casar com 38 anos, ele vai me dar 2 netos. E isso é o pai falando, por exemplo, né? Aí a mãe já fala assim que a filha vai ser linda, maravilhosa, que vai participar de todos os concursos de beleza, coisa que ela não pôde fazer, e aí que vai ser blogueirinha, que ela não vai ser tímida igual a ela, que desde pequena vai ser pra frente, vai ser feliz, etc, etc, etc. Gente, para tudo, para tudo. Tá entendendo como a ansiedade, ela também está presente nos conflitos familiares, né, em questões familiares? Aquele pai, aquela mãe que idealiza o filho, sabe? Que quer se realizar através dele, né? E que esquece que ali tem um indivíduo que tem seus próprios sonhos, né? Que vai ter os seus próprios sonhos, os seus próprios desejos. E tem mais. E se a criança nasce com algum tipo de deficiência e limitação? Vai ser necessária muita terapia, tá? Muita terapia para lidar com a realidade que não veio desde o início, né? Desde sempre, aquele filho imaginado, idealizado, né? Perfeito, né? Ele não veio, né? É vida real. E tem mais, quantos de nós não ficamos uma vida inteira presos em padrões familiares, né? Que nos foram impostos, vivendo uma vida que não é a que a gente realmente queria. E aí é preciso todo um processo de autoconhecimento, de terapia ao longo da vida,
para que você se permita ser, para que você faça o que você quer, o que tem sentido para você. São conflitos, gente, que muitas vezes são carregados de geração para geração, porque a nossa família é a nossa base, né? E o que eles falam tem muito peso para nós, muito peso mesmo. E nós queremos sempre nos sentir amados, nos sentir aceitos, nos sentirmos acolhidos. Então imaginem como a ansiedade, a necessidade que os pais muitas vezes têm de controlar, até por amar muito esses filhos e querer que eles se deem bem na vida, né? Pode ser prejudicial ao longo da vida do núcleo familiar como um todo. Olha isso. Então é importante que você pare de querer encaixar os outros em um padrão ou fique projetando neles a sua necessidade. O outro não é responsável pela sua felicidade. O outro não é responsável pela forma como você se sente. Evite muita ansiedade, muita expectativa nos seus relacionamentos, sejam eles familiares, com amigos ou amoroso. Observe, sabe, sempre os limites seu e do outro, tá? A importância de respeitar a individualidade, o tempo, por mais que você ame. Cuidado com excesso de expectativas, por favor. Para de ficar lá no futuro, né? E vive um dia de cada vez, né? É muito mais legal, é muito mais saudável, com mais leveza, com mais flexibilidade para a conquista de harmonia, de equilíbrio no seu sistema familiar. E será que a ansiedade também aparece no trabalho? A ansiedade tem muito de pensamento mágico, né? Então, assim, você mal começou no trabalho e aí tem 3 meses que você tá lá, já começa a imaginar que vai receber uma promoção, que vai ser promovido, que você tá arrasando e se isso não acontece, como é que você vai ficar? Como é que você fica, né? Frustrado, frustrada, desanimado, desanimada. Mas espera aí, criatura, você precisa dar mais tempo para as coisas acontecerem. Nem sempre tudo é no nosso tempo, nem sempre tudo depende de nós, não é verdade? Principalmente se você é muito ansioso, né, muito acelerado, né, tem esse pensamento acelerado, vai ser difícil você conseguir perceber isso na prática. Sabe um outro jeito que pode te atrapalhar no trabalho? É quando você começa a ficar estressada, estressado por conta de prazos, né, para entregar certos projetos, tarefas, ou até quando o ambiente é muito competitivo no sentido de cumprir metas, de ganhar valores melhores, afinal quem bate essas metas consegue ganhar melhor. Então, uma boa dica, tá? Para você começar a trabalhar melhor essa questão da ansiedade é você começar a trabalhar a pressão que você mesma se coloca por conta disso e aceitar que isso faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Que é melhor você aceitar essa realidade e buscar formas de se adaptar. Sabe como? Lembrando que você está buscando fazer o seu melhor, que você não está enrolando, que você não tem controle do que o outro está fazendo, nem do jeito que ele faz a atividade, né? Que você também não tem controle do que ele pensa a respeito do seu trabalho. Então, assim, invista sempre em fazer o possível, o que você dá conta, sem prejudicar a sua saúde mental. Se por conta da ansiedade, algumas vezes você se percebe procrastinando, invista em estratégias, né, para melhorar a sua produtividade. Talvez você chegar um pouquinho mais cedo no trabalho, se você percebe que você trabalha melhor sozinha, sozinho, por exemplo, tentar se organizar mais, fazer uma lista de prioridades, de pendências, por exemplo. Provavelmente ajude também você investir em um ambiente que você consiga se concentrar, né, sem distrações, manter a sua mesa organizada, guardar o celular na gaveta, desativar alguns aplicativos que consomem a sua energia, né, desativar algumas notificações, né, que você fica recebendo o tempo todo. São pequenas atitudes que podem te ajudar muito, muito mesmo. Então, busca alinhar o planejamento de atividades, por exemplo, de acordo com a realidade do seu trabalho, para que o gatilho da ansiedade também não seja disparado. Sabe por quê? Lembra sempre da diferença da expectativa e da realidade, né?
e como alguns imprevistos, né, atrapalham mesmo você para você terminar as suas tarefas. E ok, tá tudo bem. Lembra que a gente não consegue controlar todas as variáveis, né? Principalmente se a gente trabalha em equipe ou se de alguma forma a gente depende de outras pessoas. Para diminuir a sua ansiedade, tenta ter em mente que nenhum trabalho também, tá? Vale a pena se para isso você precisa perder a sua qualidade de vida, a sua saúde mental. Nenhum trabalho vale a pena se você está perdendo a sua saúde mental, a sua saúde emocional. Lembra da importância de você buscar ter uma harmonia também em todas as áreas da sua vida: família, amor, trabalho, amizades. Uma coisa muito importante também para essa ansiedade que traz sofrimento no trabalho é que você esteja alinhado, alinhada com a sua personalidade, tá? Com o que faz sentido para você. Você sabe o que faz sentido para você? O que você gosta de fazer, sabe? Por exemplo, tá, o seu trabalho é alinhado com a sua personalidade? Se você é uma pessoa mais tímida, que gosta de trabalhar mais quieto, mais quieta, vai ser uma tortura, por exemplo, você trabalhar em um ambiente que você tenha que interagir com muitas das pessoas o tempo todo, concorda? Então, assim, busca investir no seu autoconhecimento, né? Para que você possa ter um trabalho que sim garante seu sustento, né? Garante a sua sobrevivência, a sua realização profissional, sem que você precise adoecer, sem que você tenha que ficar esperando fim de semana para viver, para ser feliz, por exemplo. Como aprender a lidar melhor com a sua ansiedade de uma forma geral? Agora eu quero te dar algumas dicas práticas para você conseguir fazer isso no seu dia a dia, combinado? Vamos lá. É muito importante, tá, que você se lembre e entenda que todo mundo é um pouquinho ansioso, um pouquinho ansiosa, tá? Faz parte da nossa natureza, né? Nós somos humanos. É um mecanismo de defesa que faz com que você fique alerta diante de um perigo, que se prepare da forma adequada, né, diante de um desafio. Então, a ansiedade normal, saudável, faz com que você se organize diante do novo, né, que você se movimente, que você haja. Então, o que você precisa entender é que não é para eliminar a ansiedade, não é isso. Você precisa dela, tá? Ela pode te beneficiar na sua vida, de verdade. Mas é você não deixar que ela tome conta de você e te paralise, te faça sofrer, ou seja, que ela se torne patológica, como eu expliquei. Então vamos às dicas. Vamos lá. Cuidado com o excesso de expectativas. Para de ficar lá no futuro. Vive um dia de cada vez, por favor. Né? Com mais leveza, com mais flexibilidade, né? Buscando cada vez mais através do autoconhecimento, da terapia, né? Ter um equilíbrio, né? Para poder soltar um pouco essa necessidade de segurança, de controle. Você precisa aprender a conversar com os seus medos, questionar, duvidar de alguns pensamentos. Você precisa começar a fazer esse movimento. A vida é um deixar fluir. A vida é fluir, né? A vida é altos e baixos, né? A vida é uma montanha russa, né? Então viver é se arriscar também, né? Quem fica querendo controle, perfeição o tempo todo, paralisa, não vive. Lembra também da importância, tá, da higiene mental, de ir se preparando da forma adequada para na hora de dormir, por exemplo. Dormir para você é um problema? Como é que é isso aí, ansioso, ansiosa de plantão? Me conta. Sabe o que você pode fazer? Sai um pouquinho do celular quando estiver aproximando da hora de dormir, pega um livro para ler, faz um chá, vai tentando se acalmar, vai tentando se preparar para o sono. Cuidado com o que você assiste, com o tipo de conversa que você tem antes de dormir. Não vai assistir filme de terror, essas coisas assim à noite. Tudo isso vai influenciar o seu sono, a qualidade do seu sono, né? E uma boa noite de sono é fundamental, fundamental para que você acorde e se sinta bem, né? Outra coisa no outro dia, né? Uma outra coisa que ajuda muito também é você buscar ter uma rotina, sempre dormir e acordar no mesmo horário. Então diminua também todos os estímulos na hora de dormir, né? Coloque o celular no modo avião para você não despertar com a luz do celular ou com as notificações, por exemplo. Tudo isso, o que acontece? Faz com que o seu sono sempre fique muito agitado,
né? Então presta atenção também nas sensações do seu corpo, né? Isso é muito importante. Ele te dá sinais, ele te dá muitos sinais. Então, que tal você investir em uma meditação, em aprender técnicas de respiração, investir na prática da atividade física também, que também te ajuda a relaxar, te ajuda a lidar melhor com essa ansiedade. Presta atenção também no que você está fazendo na hora que começam os sinais de ansiedade no corpo, né? Observa também como o seu corpo funciona para atividade física, por exemplo. Eu prefiro de manhã, sabe? Parece que acorda meu corpo. Se eu fizer isso na hora de dormir, eu vou ficar mais agitada, eu vou demorar mais para dormir. Mas isso varia de pessoa para pessoa. E pode ser que, dependendo do treino que você realize, do tempo, do tipo de atividade física que você vai fazer, que isso realmente te ajude a dormir. Então, se lembra também uma outra coisa fundamental, importante para você. Lembra da importância do auto-amor, da gentileza, da delicadeza com você mesmo, com você mesma. Não fica brigando com a sua ansiedade, busca compreender as suas emoções. Não seja tão rigoroso, tão rigorosa com você mesma, com as suas metas. Busca compreender o que você está sentindo, aceitar o que você está dando conta de fazer nesse momento, sabe? Evita a comparação, seja mais flexível com você mesmo, com você mesma, tá? Outra coisa importante para você pensar, o que você está assistindo? Sobre o que você tem conversado? Com que tipo de energia você costuma se conectar, né? O que você vem seguindo aqui nas redes sociais, né? Que tipo de amizade você tem, né? Quais são os pensamentos que vêm na hora que vem a crise de ansiedade? O que acontece, né? Que pensamentos são esses? O que você está ouvindo na hora da crise da ansiedade? Responder isso é muito importante. A escrita terapêutica, por exemplo, pode te ajudar a lidar com a ansiedade. Você pode escrever e jogar fora depois, né? Isso é uma forma de você descarregar a tensão, né? Você também pode anotar seus pensamentos ansiosos, né? E mostrar o que você escreveu na sua sessão de terapia, né? Para sua psicóloga, para trabalhar esses sentimentos, esses pensamentos que acontecem na crise de ansiedade. Tudo isso, gente, te ajuda a se acalmar, a ter ferramentas emocionais para lidar com as crises de ansiedade, que podem sim começar a diminuir ou se tornarem menos intensas e até saudáveis ao longo da sua vida. Bem, eu espero que eu tenha te ajudado com o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixa de curtir, tá? Ou se você teve algum insight, ou se ainda ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo no comentário para mim, tá? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!